Oi pessoal, tudo bem? Hoje, nossa aula de Biologia do 9º ano, eu, professora Gisele, aqui no Colégio Espaço Livre, tá? Nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao capítulo 3, sobre evolução. Na aula passada nós falamos sobre algumas ideias sobre o fixismo, e o evolucionismo, falamos dos pensamentos de Lamarck, os seus prós e os seus contras, e hoje vamos falar sobre Charles Darwin, e o que foi, que ele propôs na sua teoria da evolução, quais são os pontos fortes e alguns pontinhos mais fracos, tá? Antes disso, nós vamos estudar o que hoje? Nós vamos fazer a correção da tarefa de casa, da página 116, e em seguida nós vamos dar sequência, ao conteúdo. Por favor, todos com o livrinho na mão, tá? Lá na página 116, vocês responderam no caderno, então vamos abrir o caderno para então conferir o que vocês responderam aí do desenvolver e aplicar. Eu vou ler aqui a questão, tá? A musculação tem sido realizada por inúmeras pessoas ao redor do mundo, em busca de um corpo definido. Observe a imagem e depois responda em seu caderno as perguntas. Então, a imagem que nós temos aí no nosso livro, de um rapaz, halterofilista, fazendo atividade física com peso. Tá? Primeira questão diz o seguinte: com base nas leis propostas por Lamarck, como se explicaria o desenvolvimento dos músculos do homem representado na imagem? Isso segundo o pensamento de Lamarck, Então, de acordo com a teoria de Lamarck, os músculos estão bem desenvolvidos no rapaz, como mostra claramente aí a imagem, Graças ao uso constante dessas estruturas, ou seja, a lei do uso e do desuso, que foi proposta por Lamarck. Quanto mais você utiliza um órgão ou um músculo, no caso aí o músculo do corpo, mais desenvolvido ele vai ficar, tá? Segunda questão: como serão os músculos dos filhos do homem da imagem? Será que vão ser igual ao pai? Será que não vai ser? A lei de Lamarck se aplica? Justifique, Os músculos do filho do rapaz, gente, não vão ser iguais à do pai, tá? Por quê? Porque essa característica ela não é transmitida geneticamente. A lei de Lamarck se aplica? Não se aplica. Por quê? A lei de Lamarck, a lei do uso do desuso, só se aplica aos músculos estriados esqueléticos. Ela não se aplica a todos os outros órgãos do corpo humano, tá? Ela não se aplica, ok? E a terceira questão era para pesquisar o que acontece com os músculos para que se desenvolvam como representado na imagem. Então, quando você faz uma atividade física, intensa, como uma musculação, por exemplo, tá? Ou halterofilismo, a atividade muscular ela vai estimular o aumento das miofibrilas. As miofibrilas são estruturas do próprio músculo, tá? Bem fininhas. Essas miofibrilas elas aumentam de volume e, consequentemente, o músculo como um todo ele também aumenta de volume, ou seja, ele hipertrofia, tá? Então, segundo o pensamento de Lamarck, esse homem obteve esses músculos por conta do quê? Do uso deles. Aí entra a lei de Lamarck, uso e desuso, tá? Se ele não tivesse utilizado, os músculos seriam atrofiados. Outra, se essa característica ela é passada para os descendentes, não é passada, tá? Para os descendentes. Esses caracteres adquiridos no ambiente, elas não são passadas geneticamente aos descendentes. Então, a lei não se aplica nesse caso, tá? E a terceira, é que as miofibrilas do próprio músculo, quando elas são estimuladas, elas vão aumentar de volume e, consequentemente, o músculo como um todo também aumenta, tá? Então, essa foi a tarefa que nós passamos para vocês realizarem em casa. Espero que todos tenham feito corretamente. Bom, agora nós vamos falar sobre o outro pensamento, a teoria da evolução, que é Charles Darwin, a teoria de Darwin. Darwin, ele tinha um pensamento de quê? De que as espécies elas teriam sofrido modificações ao longo do tempo, e que essas mudanças elas foram passando e daí foram surgindo novas espécies, através de um processo chamado de especiação. Então, aqui a gente tem um breve histórico de como foi que Darwin pegou todos esses dados para poder chegar a elaborar a sua teoria. Ele viajou durante 5 anos num navio chamado Beagle,
de 1831 a 1836, e ele fez um passeio, como mostra aqui, né, por todo o mundo praticamente. E eu queria chamar a atenção para esse local bem aqui, tá? Ilha de Galápagos. A Ilha de Galápagos, né, é um arquipélago que fica, um conjunto de ilhas que fica, que pertence ao país Equador, tá? Que fica aqui na região da América do Sul. Aqui está o Brasil, né, e fica aqui. Tá? Por que nessas ilhas? Porque nessas ilhas, né, de Galápagos, ele encontrou uma diversidade muito grande, isso no mundo todo, mas principalmente nessas ilhas, uma diversidade muito grande de espécies. E por onde ele passava, ele anotava, né, desenhava como era aquela espécie, ela anotava as características, tá? E muitas vezes pegava alguns desses organismos vivos como amostras, tá? E lá na Ilha de Galápagos, ele observou que elas são várias ilhas que ficam separadas umas das outras, né? E que lá ele teria encontrado 3 espécies diferentes de tentilhões, que são pássaros, tá? Como esses que estão mostrados aqui, são essas espécies. E que teriam surgido de um ancestral comum, né? Então teria um pássaro inicial lá, muito tempo atrás. E a partir do momento em que aquelas ilhas elas foram se separando, né? Ocorreu o que a gente chama de isolamento geográfico. As espécies elas viviam tudo no mesmo arquipélago, quando aquilo ali tudo era uma peça só. E à medida que esses fragmentos de rochas eles foram separando, formando um conjunto de ilhas, né, que formam as ilhas de Galápagos, as espécies de pássaros elas foram sendo o quê? Separadas. Então aquilo que era um ancestral único antes passou a se diversificar em cada um daqueles locais das ilhas, né? E aí, ao longo do tempo, foram tornando-se o quê? Espécies diferentes. Todas eram tentilhões, porém, a forma do bico delas, observa essa forma desse bico para essa outra bem aqui, gente, tá? Então, eles foram mudando o quê? A forma do bico. Isso tem a ver com o quê? Isso nós chamamos de irradiação adaptativa, que tem a ver com um novo ambiente em que aquela espécie se encontra, ela vai ter que mudar os seus hábitos alimentares, e o hábito alimentar fez com que ocorressem justamente essas mudanças na forma dos bicos dos tentilhões, certo? Então, esse foi um estudo que foi feito lá nas Ilhas de Galápagos, né, onde ele observou bastante esse processo de irradiação adaptativa, ou seja, todas essas espécies, elas são diferentes, elas mudaram, elas tinham uma forma única no começo e depois elas se diferenciaram, tá, formando espécies diferentes. Nós temos aqui alguns aspectos importantes, né, da teoria de Darwin. Primeiro, as diversas formas de vida surgiram de ancestrais comuns por modificações na descendência. Então, toda essa diversidade biológica que nós temos hoje se deve justamente a mudanças que foram ocorrendo ao longo dos anos, né? Essas mudanças, elas ocorreram lentamente, gradativamente, e elas foram sendo passadas a todos os descendentes, e originando, portanto, essa grande diversidade biológica que nós temos no mundo todo, tá? O mecanismo de modificação, né, levou a uma seleção natural. Então, as espécies, elas eram sim diferentes entre si. Por exemplo, existem características que são encontradas numa mesma espécie, que mesmo sendo da mesma espécie, elas podem ser um pouco mais diferentes, tá? Como um exemplo, tá? Vou dar aqui um exemplo de vocês. Tem pessoas, né, que praticamente nem gripa durante o ano todo. Tem pessoas que não pode, a gripe está chegando lá, né, no Rio de Janeiro, aqui no Ceará já estão gripando, né? Só exagerando um pouquinho. Então, isso se deve a quê? A resistência, a característica que cada indivíduo tem, mesmo sendo da mesma espécie, que ele tem de ser mais tolerante àquela nova imposição do ambiente para que ele possa ou não resistir melhor. Então, essas diferenças, segundo Charles Darwin, elas existem entre as espécies, tá? Eu não sou exatamente igual ao meu colega, ao meu vizinho, à minha filha, por exemplo, ok? Em forma de resistência, cada um tem as suas características. E essas modificações, mecanismos de modificações que foram surgindo, né, ao longo da evolução, levaram ao que nós chamamos de seleção natural, né? O que é isso na natureza? Sobrevivem aqueles seres que têm uma maior resistência,
né, àquela nova característica do meio, àquela nova situação do ambiente. Por exemplo, vamos dizer que nós temos aqui um clima em torno de 30 graus, a temperatura, né? E tem plantas que vivem nesse ambiente. Algumas não gostam muito dos 30 graus, mas assim sobrevivem. Se a temperatura aumentar, só vão sobreviver as plantas que vão ser mais resistentes, né? Os cactos que são mais resistentes a altas temperaturas. Aquelas plantinhas que já eram fraquinhas e tudo com aqueles 30 graus, se a temperatura aumentar para 35 graus, elas já vão sofrer. E isso vai o quê? Vai selecionar aquelas espécies que se adaptam melhor à situação ambiental, tá? A luta pela vida. O que é essa luta pela vida? A luta pela vida, gente, não é entre indivíduo lutar com o outro para sobreviver no ambiente. E sim, a luta pela vida é do indivíduo com o ambiente. Se ele tem condição de sobreviver, se ele tem características que o permite sobreviver àquela nova situação ambiental, ele vai sobreviver. Se ele não tem, ele vai morrer. Então, isso vai fazer com que ocorra uma seleção natural. E a seleção natural, ela só acontece por quê? Porque acontecem essas variações. Nenhum indivíduo é igual ao outro, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o exemplo lá do pescoço da girafa, segundo o pensamento agora de Darwin, não mais de Lamarck. Aqui nós temos um resumo, né, da origem das espécies, os fatos e as consequências. O rápido aumento da população, gente, fez com que ocorresse a luta pela vida, né? Competição por espaço, por alimento. Então, foram as novas condições que foram impostas àquele ser vivo para que ele possa suportar ou não o ambiente, né? Então, a luta pela vida é entre indivíduo e ambiente, tá? A luta pela vida levou ao uso da herança, né? O uso da herança permite o quê? Uma sobrevivência dos mais aptos, dos mais adaptados. Se só os mais adaptados sobrevivem, isso gera o quê? Uma seleção natural, tá? E a seleção natural, né, em meio à variação do meio, significa o quê? Sobrevivem os indivíduos diferentes em meios diferentes, tá? Indivíduos diferentes em meios diferentes e isso origina novas espécies, ocorrendo o processo, portanto, de especiação. Aqui nós temos o pescoço da girafa, né, segundo o pensamento de Darwin. Só relembrando, segundo Lamarck, que nós estudamos na aula passada, o tamanho do pescoço da girafa, né, teria aumentado por conta do uso dela tentar alcançar as folhas na copa das árvores mais altas. Segundo Darwin, não. A explicação para a evolução do pescoço das girafas se deve ao fato de que já existiam girafas que apresentavam pescoço com tamanhos diferentes, tá? Algumas com pescoço menor, outras com pescoço maior. Qual foi a nova característica do ambiente? A escassez de alimento, né? E qual foi o resultado disso? As girafas que tinham o pescoço mais curto, elas acabavam morrendo por não alcançar a copa das árvores mais altas e sobreviveriam somente as girafas que tinham o pescoço maior, tá? Então, a luta pela vida, né, na condição imposta pelo ambiente, folhas altas, né, só quem alcançava eram as girafas de pescoço maior, que já traziam essas variações, ok? Quais foram as críticas, né, à teoria de Darwin? Né, nós temos, né, Darwin publicou o seu livro em 1859 sobre a origem das espécies, tá? Mas ele, no seu livro, ele não conseguiu explicar, né, as variações que existiam entre as espécies. Por quê? Porque nessa época, gente, não tinha sido ainda publicado, né, nem tinha sido aceito o trabalho de Gregor Mendel, né? Mendel é considerado o pai da genética e não tinha nenhum conhecimento de genética de como essas variações aconteciam para que as girafas tivessem aquelas com a característica de pescoço menor e outras de características de pescoço maior. Tá? Isso aí são mutações, né, que acontecem. Só o conceito de mutação e de genes, né, o estudo da genética ele só veio depois. Então, isso aí foi um ponto negativo porque ele não conseguiu explicar esse processo de variações, né, sobre as quais aconteciam nos seres vivos que levavam ao processo de seleção natural. Ok? Bom, então, o nosso conteúdo de hoje, né, foi esse, né, a teoria de Darwin. E agora a gente vai passar para vocês aqui a agenda
de casa de vocês, tá? Na página 119, vocês vão resolver essa atividade, ok? A gente fica por aqui na nossa aula de biologia, né, do 9º ano. Façam a atividade com calma, assistam a aula direitinho, tá? E a gente se encontra aqui na próxima aula. Tchau, tchau.